Hoje nós vamos falar sobre uma personagem bíblica muito importante, que foi muito importante para a história do judaísmo. Ela faz parte também do Tanar. E nós vamos entender por que é uma mitzvah lermos sobre Ruth, a Moabita, hoje, em Shavuot. Nós vamos entender por que lemos a história dessa personagem tão importante, o que ela tem a ver com Shavuot, qual a relação dela com essa festa, a festa da entrega da Torá. Por que lemos sobre Ruth em Shavuot? Para descobrirmos como cada um de nós, como indivíduos hoje em dia, pode chegar a receber a Torá neste Shavuot. Nós devemos analisar a história de uma conversa sincera, alguém que aceitou a Torá por vontade própria. O Monte Sinai foi a conversão ao judaísmo de todo o povo. Ontem nós aprendemos com o Moré Clayton, aqui no Kabbalat Shabbat, que até aquele instante, até o recebimento da Torá, o povo de Israel não era considerado o povo de Israel, não era considerado o povo de Deus, o povo do Eterno, não era considerado o povo judeu. A partir do momento que eles receberam a Torá, a partir do momento que eles receberam a palavra, as mitzvot de Hashem, eles foram considerados povos de Hashem, povos de Deus. Então, o que acontece é que Ruth ela fazia parte da família real daquela época. Ela era da realeza, se vocês não sabem, ela era uma princesa moabita. Ruth era uma princesa moabita e ela fazia parte da família real. E ela escolheu, por vontade própria, seguir o judaísmo. A idolatria do povo dela estava incomodando ela. Ela não estava satisfeita com a idolatria daquele povo, do povo dela. Então, ela decidiu, por vontade própria, se abster daquele povo e seguir o judaísmo, o povo de Hashem. A conversão de Ruth ao judaísmo foi um ato de grande autossacrifício. Ao invés de voltar ao luxo material e ao status correspondente à sua realeza moabita, ela se uniu fortemente à sua sogra judia, determinada a encontrar o seu lugar abaixo das asas da Shekhinah, a presença divina. Um dos motivos pelos quais o livro de Ruth é lido da festa de Shavuot é para demonstrar que o judaísmo requer uma dedicação sincera. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, tanto vocês que estão presentes aqui fisicamente, como vocês que estão nos assistindo pela live. Nós todos fomos convertidos ao judaísmo por vontade própria? Sim. Ninguém te amarrou e disse, você precisa seguir essa linha de raciocínio. Ninguém te amarrou e disse, você precisa seguir o judaísmo. Você precisa seguir a Torá do Eterno. Você precisa seguir as leis do Eterno. Todos nós consideramos a Torá boa, justa, e o Eterno benevolente. E por isso, nós decidimos seguir a Torá. Nós decidimos seguir o judaísmo por vontade própria. E Ruth era da realeza, como eu disse. Mas mesmo depois de teu marido ter morrido, ter falecido, teu sogro falecido, e a sua sogra ter dito, volta para a casa dos seus pais. Mesmo a tua sogra ter dito, você não precisa me acompanhar. Você pode voltar para a casa dos seus pais a qualquer momento. Você tem um lar, você tem uma família. Ruth olha para ela e diz, o teu Deus é o meu Deus. A tua família é a minha família. A tua cidade é a minha cidade. As tuas leis são as minhas leis. Baruch Hashem. Ruth disse, não me rogue mais para que eu te deixe. Porque
a sogra de Ruth estava falando para ela e para outra nora: volta, implorando, volta, volta, porque para onde eu estou indo lá está difícil as coisas. Tem fome, perseguição. Volta, porque vai ficar mais fácil para você estar na casa dos seus pais. Então Ruth disse: não me rogue mais para que eu te deixe, pois eu desejo me converter ao judaísmo. Naomi disse a ela: nós fomos ordenados a cumprir o Shabat e os dias festivos, nos quais nós não podemos viajar mais do que 2.000 amot para fora da cidade. Ruth respondeu: onde quer que tu vás, eu irei. Naomi disse: nós fomos ordenados a não viver com outros povos. Ruth respondeu: onde quer que tu residas, eu residirei. Naomi disse: nós fomos ordenados a cumprir 613 leis. Você tem noção, Ruth, que nós fomos ordenados a cumprir 613 mitzvot? Ruth respondeu: o que o teu povo cumprir, eu também cumprirei. Ruth não estava preocupada se tinha 613 leis, se tinham 1.500 leis, se tinham 3.000 leis. Ela estava disposta a viver o judaísmo. E viver o judaísmo é cumprir as mitzvot do Eterno. É entender que só há um Deus acima de todos os reinos, de toda a terra, de toda a criação. Ruth respondeu: o que o teu povo cumprir, eu também cumprirei. Naomi disse: nós fomos ordenados a não idolatrar. Ruth respondeu: o teu Deus é o meu Deus. Naomi disse: nós temos 4 penas de morte. E Ruth respondeu: onde tu pereceres, eu perecerei. E não continue a falar mais. Que Deus faça isto comigo e mais ainda, pois somente a morte poderá separar-me de ti, Baruch Hashem. Qual é o Deus que você serve? Você conhece o Deus a quem você serve? Você conhece o segmento religioso do qual você observa? Os mandamentos os preceitos que você precisa cumprir, que você precisa observar? Vocês têm noção de que Ruth era uma princesa e que se ela voltasse para sua realeza, era ela quem dava as ordens? Era ela quem determinava o que seria o quê, quem faria o quê. Ela tinha poder no lar. Ela decidiu se abster desse poder. Ela decidiu abandonar o poder que ela tinha para seguir o judaísmo. E hoje, por mais que aconteça problemas nas nossas vidas exteriores, nós estamos aqui. Por mais que muitas coisas lá no mundo tentem nos impedir de servir ao Eterno de todo o nosso coração, nós estamos aqui. Por mais que nós estejamos hoje na terra de Mitzrayim, na terra do Egito, nós estamos aqui. Nós estamos aqui dizendo que nós temos um único Deus e pedindo que vida longa ao nosso Rav, para que ele nos direcione para o caminho da salvação. Porque existe apenas um caminho e ele é estreito. Existe apenas um caminho, ele é tortuoso e longo. É difícil, mas nós chegaremos à terra prometida. Amém? Baruch Hashem. Tem um versículo lá em Mishlei 31:29 que diz assim, Provérbios 31:29, que diz assim: muitas mulheres tiveram um grande valor, mas tu superaste a todas elas. Eu aprendi isso agora estudando essa semana. Esse versículo especificamente está direcionado a Ruth. Foi escrito para ela. Isto se refere a Ruth que entrou abaixo das asas da Sheriná. Pensa quão grande era essa mulher. E eu me emociono de pensar. Ela era uma Goim. Ela fazia parte de um meio idólatra. Ela não conhecia nada. Mas a partir do momento que ela viu a Sheriná do Eterno sobre aquele povo, a partir do momento que ela viu a Sheriná do Eterno sobre aquele povo, que eles foram fugidos, eles estavam ali fugidos da fome, eles fugiram da fome, e ainda assim eles eram pobres financeiramente, mas eles eram riquíssimos da Sheriná de Deus. E quando Ruth olhou para aquele povo e disse:
Eis aqui, Urua está sobre eles. A Shekhinah, a presença do Eterno está sobre eles. Ela preferiu tirar e deixar toda a riqueza financeira e material para viver a riqueza espiritual que o Eterno tinha preparado para ela. Quão virtuosa ela era. Ela era Goin, assim como muitos de nós. Porque eu não conheço alguém aqui que tenha nascido num lar judeu, num lar judaico. Nós éramos considerados Goin. Nós éramos idólatras. Mas hoje nós conhecemos a Torá e nós conhecemos a verdade. E nos apaixonamos por ela. E nós consideramos ela o único caminho da salvação. A Shekhinah do Eterno está sobre ela. Então hoje nós somos considerados virtuosos. Talvez não tão grandes como Ruth. Porque ela foi uma mulher admirável. Mas nós somos grandes ao olhar do Eterno. Nós somos preciosos ao olhar do Eterno e virtuosos por termos aceitado este caminho que tem a Shekhinah, que obtém a Shekhinah do Eterno. Amém, Baruch Hashem. E alguém aqui sabia que Ruth foi a bisavó do Melech Davi? Legal, né? Pensa, ela era Goin e dela veio o Mashiach. O teu Mashiach, o meu Mashiach, Yeshua. A linhagem do rei Davi. Outro tema da Megilá de Ruth é a linhagem do rei David. Quando Boaz pediu Ruth em casamento, Boaz foi o segundo marido de Ruth. O marido dela havia falecido, ela era uma viúva. Então ela voltou para a terra dos judeus, para a terra de Israel. E ela foi para um campo onde estava vendo uma colheita, ela se sentou e ficou observando. E aí Boaz chegou nela e foi conversar com ela. Não se acanhe, pode pegar o que você precisa. E ele era o dono das terras. Pode pegar o que você precisa para se alimentar. Ela deixou a sogra dela dormindo, descansando, porque elas fizeram uma longa caminhada, uma longa viagem. Então ela deixou a sua sogra dormindo e foi procurar. Ela foi procurar o que a sorte a esperava. Ela foi procurar o que Deus estava preparando para ela. E ela viu um campo, pessoas colhendo ali os trigos. E aí, o que acontece? Quando é que é a época da colheita de trigos? Shavuot. A época da colheita, a festa da colheita das primícias. Então, foi bem nessa época que ela chegou na terra de Israel e ela sentou no campo e ficou esperando, aguardando para ver o que a sorte lhe traria. E aí ela viu homens trabalhando, colhendo. E, de repente, Boaz chegou nela. E ela devia ser uma mulher bonita. Ela era jovem, tanto que a sogra, quando disse para ela, volta para casa dos seus pais, você ainda pode se casar, você é jovem. Ela era jovem, ela perdeu o marido jovem. Boaz chegou nela e conversou com ela, falou, pode escolher o que você precisa. E conversou com ela, explicou algumas coisas das tradições deles. E mais tarde, Boaz pediu ela em casamento. E Naomi, a sogra dela, insistiu para que ela aceitasse. Ruth foi inesperadamente recompensada com riqueza e felicidade. Ela passou um período difícil na vida dela. Não deve ter sido fácil ela perder o marido. Não deve ter sido fácil ela ter se convertido ao judaísmo, ter largado a vida confortável que ela tinha de abundância. Mas ela decidiu seguir o caminho da luz, seguir o caminho da Torá. E foi recompensada. O Eterno restituiu tudo o que ela tinha. Restituiu todos os bens materiais, tudo que ela obtinha. Só que, neste caso, ela obteve bens materiais, mas ela também tinha a riqueza espiritual. A riqueza espiritual, a Torá, o judaísmo, ele te leva a caminhos que você nem imaginou que chegaria. Ele te faz conquistar os mais altos montes. Ele te faz conquistar tudo aquilo que você almeja. Mas basta que nós, com dedicação sincera, aceitemos a palavra do Eterno. Aceitemos a palavra de Hashem, as suas mitzvot. Porque muita gente considera a lei pesada.
Nós estávamos comentando isso semana passada, né, Moré Clayton, a Rote Jéssica. Nós estávamos comentando isso numa chácara. A gente estava falando, muitas denominações, muitas religiões, muitos segmentos religiosos consideram a lei pesada. Consideram que a lei é para a morte. Sacrificante. Nossa, mas eu tenho que sacrificar muito para seguir isso daqui. Nossa, eu tenho que abrir mão de muita coisa para fazer isso. Mas nós aprendemos dentro do judaísmo que nós temos prazer na lei do Eterno. Que nós temos prazer em seguir aquilo que Ele nos ordenou. Não é algo pesado. Nós observamos não por uma obrigação ou por sacrifício, mas por amor. Então, Ruth observou com amor. Ruth guardou as mitzvot do Eterno com amor. E o Eterno a recompensou. E da mesma forma que o Eterno a recompensou, Ele também te recompensará. Amém? Amém, Baruch Hashem. Eles tiveram um filho, Ruth e Boaz. Este casamento foi totalmente lícito perante o Tanar, perante a Bíblia, perante as leis e mitzvot do Eterno. Ruth era uma viúva, então ela podia se casar novamente. Tanto que Naomi, sua sogra, insistiu para que ela casasse. Então ela se casou com Boaz e eles tiveram um filho, chamado Oved. Este, por sua vez, o pai de Ishai. O filho mais jovem de Ishai era quem? Meler Davi, ungido por Deus e amado rei de Israel. Ela gerou um Meler, ela gerou Davi. Aquele menino que ninguém dava nada. Aquele menino que vivia no pasto, cuidando das ovelhas, que nem foi chamado para se reunir com seus irmãos quando o profeta foi ungir o rei. Ela gerou aquele pequeno menino que se tornou um grande homem. Ela gerou um poderoso Meler, um poderoso rei. E mais para frente, posteriormente, ela gerou o Mashiach, aquele quem nos trouxe a graça. Ruth, ela representa a conversão sincera ao judaísmo. E de boa vontade e de bom grado. Nós estamos aqui hoje, não por obrigação, mas porque nós amamos a palavra do Eterno. Ela representa o judaísmo, ela representa a bondade do Eterno nas mitzvot. E ela gerou aquele que representa a graça em união à lei. Ela é da linhagem dela, aquele que mais para frente se sacrificou em nosso lugar para perdoar os nossos pecados. O pecado que nós geramos por quebrar as mitzvot, por muitas vezes nós sermos negligentes. O livro de Ruth pode ser considerado como uma irregularidade. Um livro do Tanar inteiro dedicado à história de uma pessoa que se converteu. Presta atenção. A gente vê muita história de Goim que se converteu ao judaísmo na onde? Na Segunda Aliança. Tem muito livro. Shaul Shaliah mesmo escreveu muitos livros para convertidos do judaísmo. Mas um livro de Tanar inteiro dedicado à história de uma pessoa, Goim, que se converteu ao judaísmo, pode até por alguns ser considerado uma irregularidade. Mas a verdade é que, como tal, Ruth se destaca como um exemplo para todas as futuras gerações, no que diz respeito ao status dos convertidos com corações sinceros, que abandonam as suas vidas anteriores com um grande autossacrifício para adotar a Torá e os seus mandamentos. Ela representa eu e você, que nós deixamos o nosso costume anterior, que nós deixamos o mundo, porque nós não estávamos no mundo, o mundo estava em nós. E quão difícil é tirar o mundo de dentro de nós. Eu não digo que é um sacrifício, mas eu digo que é difícil. É difícil abandonar os costumes anteriores. É difícil viver uma vida nova. Tanto que nós precisamos de um processo. Todos nós levamos um tempo. Mas que nós possamos aproveitar o processo. E saber que o processo é necessário e doloroso. É doloroso. Servir ao Eterno é bom? É bom. Mas Ele precisa
nos permitir passar por situações que vão nos quebrar inteirinhos, para que nós possamos renascer, para que nós possamos crescer. E muitas das vezes, este quebrar dele é doloroso. Mas que nós possamos aproveitar cada processo, por mais doloroso que seja. E lembrando sempre que o Eterno está conosco. E que a abundância virá. A saúde virá. A prosperidade virá. A cura virá. Cada um a seu tempo. Que nós possamos mudar realmente nosso status. De não só congregantes de uma sinagoga, mas que nós possamos mudar o nosso status para observadores e praticantes dos preceitos de Hashem. Que nós possamos mudar o nosso status de Goim para Bnei Israel, filhos de Israel. Que nós possamos mudar o nosso status para gentil, de gentil para judeu. Que nós possamos mudar o nosso status para servos do Eterno. Baruch Hashem.